Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre autoimagem, um conceito muito importante no processo de reconstrução de si, no processo de preparação para a saída de relações abusivas. Na realidade, a autoimagem ela é o elemento fundamental para que as pessoas superem as suas dificuldades, ou seja, a transformação diante dos eventos, que são eventos negativos e difíceis na vida de uma pessoa, o seu processo de transformação diante disso depende da maneira como a pessoa se percebe. A autoimagem é alguma coisa que vai sendo construída ao longo da vida, a partir dos referenciais, obviamente, externos, quando você é criança, quando você é adolescente. Através do teu processo educacional, você vai construindo uma maneira de se perceber, muitas vezes inconscientemente, aí que entra o problema, ou seja, as pessoas vão sendo aquilo que elas acham que precisam ser, ou que são elas mesmas, mas não param para ter um posicionamento crítico diante de si. Será que eu sou realmente o que eu acredito, ou o que eu acreditei ao longo da vida? Será que eu não sou mais do que isso? Como é que eu me percebo? Essas perguntas, elas são fundamentais quando você está dentro de uma relação abusiva, porque é a partir da tomada de consciência que você faz da sua autoimagem, da forma como você se percebe, que você vai entender o seu comportamento, os seus sentimentos, a forma como você reage. E numa relação abusiva, a sua autoimagem é sempre muito negativa. Geralmente, pessoas que estão vivenciando relações destrutivas no campo íntimo, ou no trabalho, ou na amizade, trazem muitas vezes um referencial negativo a partir do seu processo de educação. E isso, sem dúvida, vai trazendo uma forma de se comportar que acaba gerando mais dor, que acaba não se permitindo aos limites necessários quando você é desrespeitado, ou seja, a autoimagem é tudo para que você entenda a necessidade de mudança. Quando você não tem consciência da forma como você se vê, ou quando você só tem consciência de uma imagem negativa de si, você fica cada vez mais vulnerável ao assédio de abusadores. Por quê? Porque o abusador ele constrói uma imagem para você que você acredite nela. Quando você modifica essa percepção, quando você toma consciência desse lugar aquém das suas possibilidades, naturalmente você vai encontrando as ferramentas para a construção de um novo caminho. E o novo caminho passa pela construção de um caminho interno primeiro. Para que a gente realize as coisas, a gente precisa estabelecer referências. Eu preciso ter o quê? Parâmetros a partir das minhas escolhas. O exercício da autonomia depende da reconstrução dessa autoimagem, uma nova percepção de si como uma pessoa potente, capaz de realizar o que quer, capaz de alcançar os seus objetivos, capaz de transformar a sua realidade. Sem dúvida, numa relação abusiva, você está tão tenso, gerenciando esses ataques e o assédio que vem do abusador, que não dá tempo. Isso é estratégico, é para que você não pense mesmo em potencial, para que você passe o tempo todo acreditando que você é aquilo que disseram para você que você seria, ou seja, fica aí nesse lugar que eu estabeleci. Todas as limitações que você foi ouvindo ao longo da vida e que você transformou aquilo em verdade. Então, na realidade, é fundamental parar e recuar. Como é que você se percebe? Para e tira um tempo diário, eu falei diário, para reflexão com relação à forma como você se vê. Será que tudo que você foi aceitando como sendo você, como sendo seu, de fato essas coisas te servem? Elas te atendem ou elas continuam trazendo para você a mesma realidade, os dias repetitivos, os mesmos comportamentos e você continua autorizando alguém a determinar onde você precisa estar e como você tem que caminhar? Isso é uma coisa importante, gente, porque quando você é criança, quando a gente é adolescente, a gente, sem dúvida,
nós somos orientados pelos nossos cuidadores ou pelos nossos pais ou substitutos, enfim. Na realidade, não dá muito para escapar. Você acaba acreditando na história que contam para você. Ah, olha que bonito esse desenho, olha como você é incapaz de fazer isso ou fazer aquilo. Você vai acreditando nessas coisas e vai utilizando como ferramenta de autorreferência. Só que quando a gente se torna adulto, a maioria das pessoas, eu acredito, né, por isso que o mundo ainda está desse jeito, as pessoas não conseguem realizar suas coisas, porque elas vão se sentindo cada vez mais achatadas em algumas realidades, e aí cada um com o seu contexto vai responder, claro. E aí quando as pessoas param para pensar que essa referência interna pode ser modificada, aí começa o processo de libertação psicológica. Eu não vou ser mais aquilo que as pessoas necessariamente disseram para mim que eu tenho que ser. Me afastaram de potenciais que vocês poderiam desenvolver e acabam não desenvolvendo. Então, existem alguns parâmetros ou algumas orientações que eu considero orientações importantes para que você comece a modificar a sua autoimagem. Primeiro, você tem que tomar consciência de quem você acha que você é, ou quem você se referencia. Ou seja, eu sou assim a partir do que eu ouvi, a partir do que eu acreditei, e entenda que essa percepção é que vai trazer para você os elementos necessários de compreensão do seu comportamento, compreensão dos seus sentimentos, compreensão da sua leitura de mundo, da forma como você observa as relações e se observa nas relações. Então, existem algumas orientações que são interessantes para que você comece a transformar essa autoimagem e não mais autorize ninguém a decidir quem você quer ser. Antes de eu falar das orientações, tem uma coisa importante de frisar, de reforçar. Quando você se torna adulto, é importante tomar consciência de que você não precisa da licença de ninguém para mudar, ok? Quando você é criança, quando você é adolescente, você está numa condição, sem dúvida, ficamos numa condição de dependência maior, uma condição muito mais capturado, digamos assim, por alguns contextos. Agora, quando você se torna adulto, você não tem que pedir autorização para ninguém para mudar. O abusador, ele acredita nisso, ele acha que ele te infantiliza. E como ele te infantiliza, ele estabelece com você uma relação de agressividade, seja agressividade física ou verbal, de violência física ou psicológica, para que você acredite que você tem que ficar no lugar que ele estabeleceu, tendo uma imagem de si compatível com a imagem que não o ameaça. Então, assim, ninguém precisa de licença para crescer sendo um adulto. Você cresce porque você decide. Você cresce porque você se determina, sem dúvida com ajuda, dependendo da necessidade, obviamente com recurso terapêutico quando necessário for, para que você possa ascender. Então vamos lá, existem alguns aspectos importantes para que a gente observe a necessidade de transformação da autoimagem. Primeira coisa, duvide de tudo que você escutou sobre você. Duvida. Se você escutou tudo aquilo que for negativo, ok? Tudo que for negativo, que faz com que você continue chumbado num lugar que te faz mal, numa posição, num comportamento que não te atende, primeiro para analisar, duvida de tudo que você escutou e que você acreditou que aquilo foi verdade, que acabou negativando você, colocando você numa posição aquém do que você podia, e você cada vez mais vai tomando aquilo como referência e consentindo relações abusivas, consentindo posturas abusivas e não conseguindo dar os limites necessários. Então duvide. A forma como você se vê está autorizando alguém a te machucar. Então você vai precisar recuar, analisar como é que eu me percebo e duvida de tudo isso que você escutou. Isso é uma primeira orientação. Uma segunda orientação seria: para não aceitar mais as críticas do abusador. Se faz de surdo mesmo, a partir de um parâmetro que é um parâmetro fácil de aplicar. Aquilo que ele critica em mim é o que está nele e ele não consegue admitir. Então eu sou o para-raio. Sai dessa posição de para-raio, não fica mais se referenciando a partir daquilo que ele está dizendo, porque o que ele está dizendo é algo sempre negativo para que você continue não fazendo contato com o seu talento,
porque é o contato com o talento que traz a grande transformação, que é ameaçador para ele, que vai fazer com que você descubra em você uma pessoa muito além do que você imagina. Não vai ficar mais naquele lugar restrito, limitado, constrangido, rebaixado pelo outro. Então, isso é um segundo aspecto importante. Um terceiro aspecto, aceite os elogios das pessoas que gostam de você. É muito comum as pessoas que estão em relações abusivas, elas acabam não acreditando nos talentos que são visíveis e que pessoas que gostam de você, elas observam, elas te estimulam, elas estão cada vez mais reforçando isso de positivo e você simplesmente rejeita. Ah, eu não sou assim não, isso é exagero. Aceite elogios, elogios sinceros, elogios que fazem parte de um estímulo, de algo que vem de uma maneira bacana, verdadeira, que funciona para que você tenha ali um elemento favorável de contato com o seu talento. Durante muito tempo, ou dentro de um processo cultural equivocado, a gente acredita que fazer contato com talento é soberba, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou é algo negativo, né? Há uma crítica, é uma soberba, é algo que você está querendo rebaixar as pessoas. Isso aí é uma bobagem, ou seja, talentos são fundamentais para que você modifique a sua realidade, para que você crie a vida que você quer. Não tem outro jeito, você precisa olhar, revisitar essas crenças limitantes que fizeram você construir uma imagem de si equivocada. Então, assim, aceite os elogios que sejam sinceros. Outra coisa, se desafie positivamente, ok? Se desafie positivamente, no sentido de quê? De experimentar esses talentos. Experimenta. Se desafia no sentido de você perceber que aquilo que você acredita que é bom, vai lá e testa, experimenta, faz, realiza e tenha o seu próprio feedback. Ou seja, confronta essa realidade que você acreditou durante muito tempo e vai lá e coloca a prova para você. Não, eu não sou isso que falaram para mim a vida toda, porque eu consigo me experimentar. Isso é fundamental. Um outro aspecto importante que serve como uma orientação para que você reforce uma autoimagem positiva ou transforme essa autoimagem equivocada é você tomar consciência de todas as vezes que você conseguiu. Isso é fundamental. Geralmente, as pessoas que estão em relações abusivas, ou mesmo que não estejam, a maioria ainda, infelizmente, fica apenas focada no passado negativo e em coisas que não conseguiram, repassando na mente diariamente fracasso. Ah, naquele dia eu não consegui, naquele dia eu não consegui. Isso não serve para você crescer, isso só serve para permanecer, para que você permaneça num lugar de dor. Então, assim, para analisar as suas conquistas. Sem dúvida, tiveram conquistas. É porque, geralmente, as pessoas não valorizam. Então, pare e analisa. Quantas vezes eu acertei? Quantas vezes eu consegui fazer isso de uma forma positiva, mesmo que o abusador tenha dito que eu não tenho tanto talento assim? Para analisar as vezes que você conseguiu conquistar as coisas, isso foi concreto, isso trouxe um resultado. Tem uma dica legal, na hora de dormir, para examinar. É bom que no momento de recolhimento você pare e comece a analisar quantas vezes eu consegui, quantas vezes foram positivas e eu experimentei ali uma conquista. Ou seja, crie o hábito de pensar no que deu certo na sua vida, como uma referência para que outras coisas comecem a dar certo. Para analisar tudo aquilo que foi uma superação, tudo aquilo que você, na sua história de vida, conquistou e que você, de repente, hoje está desprezando. Isso vai servir como referência positiva para novas oportunidades e novas conquistas. Então, assim, não fica com o referencial do abusador. O abusador sempre vai trazer um referencial aquém do que você é. Lembrando e reforçando, você não precisa pedir licença para ninguém para crescer. Você não precisa dar autorização de ninguém para transformar a sua vida íntima e, consequentemente, transformar a sua realidade externa. Não permita que ninguém mais dirija os seus pensamentos, a sua forma de perceber, a sua forma de sentir. Desenvolve em si um processo de autodeterminação. Se você precisar de ajuda, busque ajuda, mas comece a relativizar todos esses limites que fizeram com que você
ficasse obstruído, que foram paralisando o seu voo, paralisando a sua necessidade de crescimento e que você transformou isso num motivo para você não andar mais. Não precisa mais continuar sendo um motivo, ok? Lembrando, o abusador ele não necessariamente tem o poder de mandar no seu mundo íntimo, a menos que você permita. Aquilo que você permite vai continuar acontecendo. Então é importante que você rompa e comece a criar uma outra imagem de si. Toda mudança precisa de referência. Então imagina isso, trabalha com a concretude, verifica, experimenta aquilo que já deu certo e que você conseguiu realizar, mesmo que alguém tenha desencorajado você. Ok, queridos? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que ele auxilie vocês. Compartilhem para que outras pessoas possam se beneficiar. Continue nos acompanhando aí no canal, é sempre um prazer. Aqueles que gostaram, dê um like para que esse vídeo possa, sem dúvida, auxiliar mais pessoas. E certamente estaremos juntos em mais um Papo de Divã, ok? Um beijo grande no coração de todos vocês. Até a próxima!